João capítulo 7. Nós temos aqui um texto um pouco mais extenso, mas de alguma maneira aqui, ainda que seja pelo menos um princípio de cada discussão aqui, nós vamos cobrir, em nome de Jesus. Esse é um texto que para mim, por preferência, ele é o mais emocionante, sumamente emocionante. Então não importa aqui qual momento que eu escolha aqui compartilhar com os irmãos, sempre teremos algum prejuízo. A escolha nunca é fácil. Escolher entre o ruim e o bom, todo mundo escolhe, né? Entre o excelente e o melhor é difícil, não é? Isso é a arte de escolher. Muito bem, capítulo 7 de João, nós temos aí um momento nevrálgico do texto, um momento em que há uma mudança bastante importante que conduzirá Jesus à cruz. E eu já vou lendo o texto aqui do verso 1, porque uma palavrinha aí que já abre o verso 1 já nos ajuda a compreender ou relembrar de tudo que nós já estamos trabalhando. Do verso 1 ao verso 9, o texto vai nos informar aí que Jesus permanece na Galileia. Então o texto começa assim, depois disso Jesus percorreu. Essa palavra, esse verbo que aparece aí, ele também pode ser traduzido como permaneceu. Nos informando que depois de 6 meses do evento do capítulo 6, em que houve, do capítulo 5 da cura do tanque de Betesda, depois de 6 meses, há uma festa bastante importante em Jerusalém, que é a festa dos tabernáculos, ou também conhecido como festa das cabanas, ou das colheitas, são os 3 nomes para a mesma festa aí. E por que isso é importante? Porque todo aquele devoto, ele precisa participar dessa festa em procissão. E é nesse momento, quando cada um sai da sua casa, rumando, peregrinando para Jerusalém, eles vão cantando aqueles salmos, nós chamamos de salmo de romaria, de rumagem até Jerusalém. Então é um evento, um momento bastante importante, um evento que chama a atenção pela expectativa que tudo isso envolve. E Jesus, ele prefere continuar no norte, na Galileia, e não ir nesse momento para Jerusalém, E no capítulo 1, do verso 1 ao 9, você vai encontrar aí, em algum momento, os irmãos de Jesus, e aqui você deve contabilizar o Tiago, que escreveu a carta que nós temos. Aquele Tiago ali não é o apóstolo, é o irmão de Jesus. O Judas também, que nós temos uma carta deles aqui, são 2 irmãos de Jesus. E aí, por si só, cai por terra a questão da virgindade permanente de Maria. A Maria, ela era virgem na primeira concepção, depois os filhos vieram normalmente, nós não cremos na permanência da concepção virginal de Maria. Esses irmãos aqui, por enquanto ainda não receberam, não entenderam, e não têm Jesus como Messias, eles persuadem Jesus, dizem assim, você não quer ser famosinho? Vai para Jerusalém, agora é a oportunidade. E por que isso é importante? Jesus permanece lá na Galileia, lá no norte, e o capítulo 6... naquele discurso, depois da multiplicação dos pães, o discurso ele foi tão duro que algumas pessoas começaram a abandonar Jesus. E se você vai ler lá no capítulo 6, verso 66 em diante, até o Pedro vai tentar persuadir Jesus, e vai dizer assim, ô Jesus, vai mais devagar aí, esse discurso é muito pesado, essa coisa do pão da vida, de comer do pão da vida, a gente está perdendo discípulo. Jesus, ele diz assim, ô Pedro, você quer ir embora também, cara? Vai embora. E o Pedro, ele diz assim, para quem irei? Não é para onde. A questão ali não é geografia, é para pessoa. Para quem irei? Só tu tens palavra de vida eterna. E muitos abandonaram Jesus. E o que o texto já começa a nos informar é que ele permaneceu. E a sugestão dos seus amigos, se você vai ler aí do verso 1 ao 9, é que os irmãos de Jesus disseram assim, se você quer ser famoso mesmo, você anda curando, fazendo esses milagres, ter esses discursos, é uma ótima oportunidade para você ir para Jerusalém, porque ali é uma festa popular. As pessoas vão te ouvir e você pode repor os discípulos que escaparam.
E Jesus fala assim, você não entendeu nada, né? Eu não estou em busca de popularidade, não é o meu momento. O momento que eu tiver que ir, eu vou. Não são vocês que determinam a minha agenda, não são vocês que determinam quando eu vou e quando eu fico. Há uma soberania na excelência da decisão de Jesus, não é? Então tudo isso nós vamos encontrar aí. Além disso, eu volto a ler o verso 1. O texto diz assim: depois disso percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. E por que essa informação é importante? Desde o capítulo 1, quando nós começamos a estudar o Evangelho de João, temos a apresentação lá de João Batista, que ele vai conduzir Jesus até o ministério. No capítulo 2, lembra que nós enfatizamos aqui que é o primeiro ano em que Jesus, na questão ministerial, ele vai participar da festa da Páscoa. Quando ele chega em Jerusalém, ele confronta as autoridades que estavam abusando do poder, elevando o preço dos elementos lá do sacrifício. Jesus então, ele vira a mesa dos banqueiros e com o instrumento, né, ele expulsa os animais do templo. E aquilo não agrada muito às autoridades, porque quebrou o meio de lucro, né, da religiosidade daqueles judeus. Jesus então, ele conversa com Nicodemos, ele vai volta para Galileia, e aí então termina a narrativa do primeiro ano de Jesus. Então o primeiro ano ministerial de Jesus, ele vai para Jerusalém, e ele causa ali algum tipo de confusão. As autoridades já não têm de boa fama. Passa um tempo, o capítulo 5, aí então passa um ano, Jesus volta de novo para a festa, né? De ano em ano, vai para a sede, vai para o lugar onde celebra-se a Páscoa. Quando Jesus volta nesse ano, você tem ali uma mitologia de que os anjos, eles viram as águas. A partir dessa remexer de águas, dessa hipótese mitológica, né? Para reforçar a ideia, além de ser hipótese, é mitológica. Você tem ali uma máfia de cura, e ali você envolve dinheiro também, sem precisar de um pagamento, de uma propina, de uma coisa aqui ou acolá. Jesus então cura lá um homem que está doente, se não me engano, há 38 anos. E é evidentemente que os judeus, o Sinédrio, a turma toda, não fica contente. E aí Jesus então, ele volta para Galileia. Então os 2 anos que Jesus vai para Jerusalém, na Páscoa, ele confronta o poder por conta dos problemas de estrutura religiosa que está ocorrendo ali. Passam-se 6 meses, porque agora a festa do tabernáculo, ela ocorre entre uma Páscoa e outra, e aí é mais uma oportunidade das pessoas irem, e essa é uma festa de um visual estético, que é muito celebrado, né? A gente já vai falar isso daqui a pouco aqui. Então é a oportunidade de Jesus ir para Jerusalém, e aí então os irmãos dele, eu volto a repetir aqui, o verso 1 ao 9, você vai ler tudo isso, festa do tabernáculo, fala assim, eu não vou agora, e as pessoas vão até Jerusalém, né? Quando nós chegamos aqui no verso 10 até o verso 13, o texto diz assim: contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Um outro argumento que é importante aqui, lembra que Jesus está sempre fugindo dos confrontos. E aqui, irmãos, eu tenho que dar uma palavrinha aqui, porque pode cair nos ouvidos de incautos que confronto aqui, não é confronto com os irmãos aqui, né? O confronto é aquele confronto que depois ele vai trabalhar, vai confrontar os fariseus. Agora não explicitamente. Confronto aqui, a ideia de que, por enquanto, ele evita o confronto teológico com os judeus, com o Sinédrio, que depois levará à cruz. Não é momento. Então ele fica na Galileia deliberadamente, para não ser preso e morrer antes do tempo. É sobre isso que o texto está dizendo aqui. Então, capítulo 7, verso 10 a 13, Jesus então, ele está agora, ele vai depois da multidão, depois das pessoas que participam desde o começo da festa. E quando ele chega lá, no verso 12, a gente lê alguma coisa assim, ó: entre a multidão havia boatos a respeito dele. E não só o verso 12, mas todo esse contexto do 10 ao 13, você vai perceber que as autoridades proibiram de falar sobre Jesus, e há uma expectativa de que ele venha participar dessa festa, por conta do histórico do capítulo 2, do capítulo 5, que já está em voga aqui. Então as pessoas ficam a boca miúda: será que ele vem?
Não sei, já era para estar aqui. O problema é que você tem guardas do templo investigando para ver se há boato para acabar com o boato. Por isso que você vai ler também ali no verso 10, em segredo as pessoas ficavam conversando, e aí algum perguntava: ele é o Messias? Não pode ser. A outra dizia: ele tem que ser. Então havia essa expectativa, esse burburinho, esses boatos, mas as autoridades haviam decretado que não poderiam falar de Jesus. Eles queriam eliminar Jesus. Ele é um problema desde o capítulo 2, na primeira visita, e na segunda visita no capítulo 5. Então, uma maneira de evitar que ele viesse e atrapalhasse novamente as festividades era fazer com que as pessoas tivessem medo das autoridades e fazer com que ele fosse um impostor. Por isso que nesse mesmo contexto vai ter a sugestão aí que ele está endemoniado, não é? Depois de vencido essa etapa, que ele não vai porque não é o momento dele, e ele já aparece ensinando, do verso 14 ao 24, o texto diz assim no verso 14: quando a festa estava na metade. A palavra metade aqui, ela é muito sugestiva, porque essa festa, ela durava 7 ou 8 dias. Por que não temos certeza? Porque eu não posso afirmar 7 ou 8 dias, porque há comentarista que diz que são 7 dias, outros dizem que são 8, mas na metade. Então vamos imaginar que é uma quarta-feira, metade da festa foi vencida, metade ainda a ser vencida. Jesus, no meio da festa, ele aparece ensinando. E onde que ele ensina? Ele aparece no pátio, onde havia barracas dos rabinos para ensinar. Então imagine você, vem na expectativa de participar da festa, de celebrar a Deus pela colheita e outras coisas que estão no texto aqui, que daqui a pouco eu já vou informar para os irmãos. Jesus aparece ensinando não na formalidade religiosa, mas na informalidade. Os judeus, aqueles que têm autorização, certificado, o selo do Estado para ensinar, eles têm ali o quê? Uma barraquinha, e você escolhe um rabino ali e vai ser consultado, ou consulta as suas dúvidas, eles estão ali para isso. Jesus aparece no meio deles, sem barraca nenhuma, e começa a ensinar com uma gana, com uma capacidade de persuasão. E aí os rabinos, as pessoas começam agora a trocar algumas ideias mais explícitas. Como é que ele pode ensinar com tanta capacidade, com tanto poder de persuasão, se ele não tem formação formal, se ele não estudou para isso? E os rabinos sempre gostavam de ensinar a partir de um nome na história. Olha, o Isaías diz isso. É aquela ideia de um mestre, um acadêmico, seja quem for, citar autores. Dá um charmezinho, né, no discurso, né? Olha, o autor tal, no livro tal, ele diz isso. É acadêmico, é importante, mas dá um certo charmezinho. Quando você faz um trabalho de conclusão de curso, citar autores renomados, ele dá um peso ali, não é? Ainda que você não tenha consultado sobre isso. Não é? Dizem que a criatividade é esconder a fonte, né? Mas é bom consultar as pessoas que têm autoridade. E Jesus assim, sabe o que é? Eu não consultei ninguém. O meu poder vem direto de Deus. Então você vai percebendo que esses rabinos que ensinam, os judeus, que é um outro nome para o sinédrio, eles não estão muito contentes, porque Jesus está fazendo com que as estruturas religiosas, esse zelo cego e equivocado dos judeus, ele está ruindo, porque apareceu um sujeito que multiplica pão. Porque Roma taxou o pão muito alto. Discutimos isso aqui na escola dominical. As pessoas estão vivendo num contexto socioeconômico, político muito complicado. E Jesus ele faz essa leitura no capítulo 6, né? Vocês vêm após mim, não por conta de quem eu sou, mas pelo pão que eu multiplico. E Jesus vai ensinando, né? Tem todos os problemas que nós já passamos por aqui. E Jesus então ele aparece discutindo todas essas questões. Ainda no verso
10 a 13, Jesus ele está ensinando, melhor, do 14 a 24, ele está ensinando na festa, né? O que ele vai ensinar aqui? Ele vai trazer uma doutrina, porque a discussão ainda é da outra visita no capítulo 5. Qual era a acusação? Que Jesus curou no sábado. E aí o texto vai dizer, Jesus ele é bom de lógica, ele tem uma capacidade natural e sobrenatural. Ele vai fazer uma analogia. Ora, no sábado, vocês têm permissão pela lei para circuncidar uma criança, porque a circuncisão, ele é um símbolo em que o menino, depois de 8 dias de nascido, ele passa a pertencer à comunidade. Então vocês circuncidam e a pessoa, o menino, ele está apto a participar da comunidade judaica, ele está purificado. Ora, o milagre que eu fiz no sábado não foi um sinal apenas de uma parte do corpo da criança, foi no homem inteiro. Então por que vocês são hipócritas? Porque eu curei um homem no sábado, vocês querem me perseguir, calar a minha boca e coisas dessa natureza. E é claro que se eles querem a lógica, tem lógica para discutir. Se querem a lei, tem lei para discutir. Qual campo você quer discutir? Não tem problema, né? As cartas estão na mesa, vamos discutir. Escolhe as regras e vamos discutir. Jesus tem argumento para tudo, porque ele ensina pelo poder de Deus. E poder de Deus aqui não é só o fato do conhecimento teológico, intelectual e legal. É a capacidade de acreditar tanto naquilo que você fala que os olhos brilham. É a capacidade de alguém com competência fala alguma coisa com critério escriturístico, mas convence no âmbito intelectual. Mas quando há o intelecto e a vibração pela coisa, os olhos brilham. Há uma encarnação. O bom professor, o bom mestre, aquele que argumenta, ele se torna acima de bom, ele é excelente, não porque ele sabe argumentar, mas porque a coisa explicada e ele mesmo é uma coisa só. É a encarnação da coisa. É isso que Jesus ensina na parábola da semente, do semeador. A semente não cai dele, a semente é ele mesmo, onde ele vai passando, vai caindo dele e vai frutificando. Maravilhoso, enquanto reflexão. E Jesus é assim, ele é o pão da vida que fala dessa saciedade, mas aquele que tem comunhão com ele tem a fome saciada, percebe? O ensino encarnado com a prática da vida. Por isso que quando se prega o evangelho, se brilha os olhos. Foi isso que Pedro ensinou. Antes, santificai a Cristo em seu coração, e seja preparado para responder com mansidão à razão da sua fé. É uma capacidade de encarnação tão grande que a sua fé e você é uma coisa só. Encarnou, não tem divisão. E Jesus então, ele está ensinando. O resultado desse ensino, do verso 25 ao 36, tem aí um momento nevrálgico do texto, em que ele vai se declarar publicamente que ele é o Messias. Até então, ele não se declarou. Lembra que em alguns momentos ele prefere sair às escondidas, ele vai orar sozinho, ele vai para Galileia, né, do sul para o norte, e ele prefere não identificar-se ou declarar-se pública explicitamente que ele é o Messias. Mas agora, ele no meio da festa, ele vai se declarar. E aí então o verso 25 ao 36, ele vai se declarar que é o Cristo. E o texto, lá no verso 37, para nós ganharmos tempos aí, ele está ensinando, né? Verso 37, isso mesmo. No último dia e mais importante dia da festa. Então o último dia aqui, passaram-se 7 ou 8 dias, é o último e mais importante da festa. Esse último dia, ele ficou conhecido como o último dia da festa. Nada de segredo, né? Mas essa ideia de último dia aqui é a ideia do principal, o dia em que o êxtase, o dia em que há uma expectativa. E Jesus então, ele chegou depois dos irmãos. A gente vai perceber que na metade da festa ele já está ensinando, já chegou em Jerusalém, e ele passa então esse tempo todo ensinando. Mas no último dia da festa, ele no momento específico, ele vai se declarar publicamente que ele é o Messias. Então vamos aí de alguma maneira entender o que a coisa está acontecendo aqui. Está acontecendo um debate público, e todos que viajavam para Jerusalém, ao redor do templo, ou fora dos pátios, moravam por 7 ou 8 dias em cabanas feitas por galhos
ramos, para lembrar do tempo que peregrinavam pelo deserto. Então você viajava, chegava em Jerusalém e fazia uma barraquinha, por isso que festa das cabanas. Você moraria por 7, 8 dias naquela cabana, para lembrar dos antepassados que sofreram no deserto, tinha que armar a cabana e viajar. Então era esse um dos motivos, chegar cedo, pegar um lugar legal, né, para acompanhar a procissão e ficar ali morando em cabana por 7 dias. Há muitas informações e nós não temos como saber como a logística efetivamente acontecia. Então nós temos uma ideia de como a coisa acontecia, né? Todo dia pela manhã, o sumo sacerdote, ele morava nos aposentos sacerdotais dentro do templo. E todo dia de manhã, ele se vestia com uma roupa especial, a roupa de festa. E nós devemos imaginar, e por informações também, que era uma roupa bonita, cheia de ornamentos, de pedra, uma roupa especial. E ele saía dos seus aposentos com essa roupa e com uma jarra de ouro na mão. Ele atravessava o pátio. Quando ele colocava o pé fora dos limites do templo, as pessoas que estavam morando nas cabanas por 7 dias, elas saíam. Alguns vão dizer que aparamentada também de branco, né? Quando ele saía, o sumo sacerdote, ele ia em direção ao tanque de Siloé, com uma jarra de ouro. E as pessoas iam atrás dele, arrancavam galhos de árvore, das árvores, evidentemente, e abanavam. Alguns vão dizer que quem não participou do júbilo dessa festa não sabe o que é alegria e o que é beleza estética. O efeito da procissão, o efeito da roupa, o efeito, tudo o que envolvia era esteticamente muito bonito. Então, os rabinos diziam que quem não participa dessa festa não sabe o que é júbilo, tamanha a beleza do evento. E eles iam gritando, Hosana, Hosana. A palavra Hosana é uma declaração de chegada do rei. Lembra quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho? A população tem essa mesma atitude, toma a roupa, joga no chão e ele passa por sobre a roupa e ele é recebido como um rei, né? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Usar um jumento numa entronização real não é uma atitude humilde, é uma atitude de realeza. Humilde é o rei, mas um rei em Jerusalém, ele entrava em Jerusalém com pompas reais montado no jumentinho. É que a gente confunde a questão cultural, né? Se fosse um grego, entraria num cavalo branco. Se fosse o presidente do Brasil, entraria no Rolls Royce, né? Alguma coisa assim. Então entrar no jumentinho ele está dizendo assim, eu sou o rei. Não é a atitude que é humilde, o rei que é humilde, mas a atitude ela é de entronização real. E as pessoas iam atrás do sumo sacerdote, gritando, Hosana, Hosana, porque estamos esperando esse rei. Imaginem a beleza dessa festa. O sumo sacerdote, ele saía no primeiro dia, não é? Pegava água, voltava, e enquanto isso ia acontecendo, eles cantavam os salmos de Hilel. Os salmos de Hilel é conhecido como os salmos aleluíticos, porque começa e termina com aleluia. A palavra aleluia, louvai a Javé, aleluia. A palavra Iá aí, ela é uma contração, né, de Jeová. Então, aleluia, louvai a Jeová. Então o salmo começa com aleluia e termina. Então o salmo 113 ao 118 eram os salmos que estavam sendo cantados ali. Eu separei cada um deles aqui, mas é evidente que eu não tenho condições de lê-lo. Mas é evidente também que eu não vou me furtar, pelo menos a ler o primeiro capítulo de cada um, o primeiro versículo. Então o salmo 113, imagine a beleza, né? O sumo sacerdote com uma jarra de ouro, indo ao tanque de Siloé, ele pega a água e a procissão, e eles cantando, Salmo 113, 1, aleluia, louve o Senhor do Senhor, louvem, ó servos do Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Salmo 113 ao 118, eles não são cantados por acaso. Eles contam a história da peregrinação do Egito. Então o Salmo 113, eles louvam o Senhor e vão cantando, salmo por salmo, uma história. Os salmos, eles não estão jogados em qualquer lugar. Há uma lógica doutrinária. Um salmo tem a ver com o outro, percebe? Ele conta uma história. E depois que terminava o Salmo 113, não é?
O Salmo 114 diz assim: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se santuário de Deus, Israel é o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Imagine a beleza do ritual. E isso é cantado, né? Não é declamado com voz rouca e de taquara rachada como essa. Não, não é assim. É cantado, não é? Com instrumentos. Então imagine a beleza. O sumo sacerdote com a jarra cheia já de água do tanque de Siloé, a procissão, os ramos e o pessoal cantando. Terminou o Salmo 114, evidentemente 115. Qual era a próxima música, a melodia? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunta, ó nações, onde está o teu Deus? É claro que eu estou lendo só o primeiro e o segundo versículo. Você tem toda a história. O Salmo 116: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei por toda a minha vida. Aí o Salmo 117: louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! E aí, irmãos, quando eles possivelmente, hipoteticamente, entravam no templo, havia um silêncio absoluto. Cada um ia se ajustando no lugar, abria aquele mar de gente que ia entrando de forma logística ali, o sacerdote com seus paramentos, com a jarra, ia se dirigindo ao altar. Alguns dizem que tem uma pedra lá, para representar a pedra que deu água. Enquanto eles estão se ajuntando, eles cantam o último salmo desses salmos de Hilel, que é o Salmo 118. Esse salmo, ele é um salmo responsível, né? Ele é um salmo em que um canta e o outro responde. Olha só, alguém ou um grupo canta assim: deem graça ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga. Aí o outro grupo: o seu amor dura para sempre. Aí o outro grupo: os sacerdotes digam. Aí os sacerdotes: o seu amor dura para sempre. Aí alguém dizia assim: os que temem ao Senhor digam. Aí eles diriam: o seu amor dura para sempre. Imagine o efeito visual, sonoro, um espetáculo da graça. Imagine o sacerdote vindo, cada um no seu lugar, já sabe o momento de falar, e alguém, os coristas, alguns levitas, introduziam o salmo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Aí ele dizia: diga a Israel. Aí todo Israel: o seu amor dura para sempre. Imagina o impacto sonoro e o visual disso. Um negócio fenomenal. Aí alguém de novo: sacerdotes digam. E eles repetiam. E enquanto isso, depois de cantado, havia um silêncio ensurdecedor. O sumo sacerdote iam até o altar e derramava a água no altar. E quem que está no último dia? Jesus. Imagine você esperando para ver, para admirar todo o ritual, e todo mundo em silêncio. O Salmo 37 diz o seguinte, aliás, verso 37: no último dia, e mais importante, o grande dia, Jesus se levantou. Agora imagine Jesus quebrando o protocolo. Todo mundo esperando ali. Esse cara já veio aí, esse sujeito já veio aí, lá há 2 anos atrás, e virou o templo, a mesa do templo, acabou com os cambistas. No segundo momento, curou um doente lá, deu um problema danado. Agora as autoridades inclusive mandaram guardas para qualquer motivo, prende esse cara, não deixe bagunçar a nossa festa não. Então tá, os guardas de olho, só não prenderam Jesus de medo da multidão. E a multidão naquela, será que é, será que não é, né? A boca miúda, com medo. E no último dia, depois de toda essa celebração, Jesus se coloca em pé. Verso 37, Jesus levantou-se e disse em alta voz. A palavra alta voz aqui é gritar a plenos pulmões. E o que ele grita? Se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagina o impacto disso. De novo ele apareceu no último dia, e agora ele disse direto. Lembra que vocês falaram no deserto sobre a água? Ou vocês tomaram a água da água que brotou da rocha? Aquela água matou a sede de forma momentânea, mas eu sou a água da vida. Lembra de Isaías 55, quando o Isaías escreveu: venham todos que estão com sede, venham e bebam. Agora é de mim, sou eu, vocês devem beber de mim. Ou Ezequiel 47, esta água que flui na direção da região situada a leste, e desde até o Arabá, ela entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir viverá. Ou então Zacarias 14:9, naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Ou Zacarias 3:18, que diz: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os israelitas de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá no templo do Senhor e regará o vale das acácias. Há quem entenda que o que está sendo dito aqui é que no momento escatológico, Israel vai desviar algum tipo de fonte de água para não depender das nações vizinhas. Mas o que o texto está dizendo é que isso não é uma obra da engenharia humana para resolver questões da potabilidade de Israel. Aqui é uma declaração pública. Jesus está dizendo que a água prometida é Ele. Não importa se o paladar da sua alma está ressequida pela vida tribulada, cheia de pecado, da sua religião ou qualquer outra questão. Basta uma gota dessa água e toda a sua alma refrescará. O grito de Jesus naquela festa não era para os participantes daquela festa, mas para todos aqueles que recebem a água da vida e é saciado pelo poder de Deus. E o texto diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado. Isso nós lemos no verso 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam. E é claro que aqui ele está falando da glorificação, porque lá no capítulo 16, 14, 15, 16 do próprio João, ele está dizendo que o Espírito só viria depois da sua glorificação. Então depois da morte e ressurreição de Jesus, a sua ascensão, o Espírito foi dado. E o Espírito, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós precisamos dar ouvido à voz de Deus para que possamos nos arrepender. E ele está dizendo que ele estava dizendo aquilo porque é o Espírito que vai testificá-lo. Portanto, quando você ouve o Evangelho, necessariamente você precisa ter uma mínima contabilidade. Qual é? Você precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E a voz do Espírito, antes de trazer a alegria da salvação, traz a tristeza do pecado. Não há alegria da salvação sem antes as lágrimas da angústia de estar perdido. A mensagem do Evangelho não traz uma alegria espontânea quando você ouve primeiro. A primeira notícia qual é? Você está perdido debaixo da ira de Deus. Como diz Jonathan Edwards no livro Pecadores na Mão de um Deus Irado, você está correndo perigo. Você já deve sentir as chamas do inferno agora. A não ser que você se arrependa e beba da água da vida, não há possibilidade de sentir a alegria da salvação. Portanto, a alegria da salvação, ela vem num segundo momento. A primeira mensagem do Evangelho é de tristeza, de profundo pesar, de angústia, de morte, porque você é pecador, eu sou pecador, o Cordeiro de Deus morreu por cada um de nós. É só o Espírito de Deus que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Haverá uma justiça, aliás, haverá um juízo, porque a justiça, ela foi ultrapassada. Nós não estamos mais retos
justos diante de Deus, nós estamos inclinados. E Deus não se deixa escarnecer. A única maneira é ouvir o grito do Cordeiro de Deus,